No episódio de hoje, vamos mergulhar em 5 encontros devastadores com alguns dos predadores mais eficientes da natureza. Era dia 22 de março de 2014, quando as águas turvas do rio Daintree, no extremo norte de Queensland, foram palco de mais um ataque trágico de crocodilo. O rio serpenteia por uma das florestas tropicais mais antigas do mundo, com águas escuras que refletem copas gigantescas praticamente inalteradas por milhões de anos. Troncos caídos e vegetação densa criam pontos perfeitos de emboscada ao longo das margens. A água salobra da região oferece um habitat ideal para os crocodilos de água salgada que sobem o rio a partir da costa. Com o fim da estação chuvosa, o aumento do nível das águas empurra esses predadores ainda mais para o interior, elevando o risco de encontros com humanos. Jessica Malone, gerente administrativa de 28 anos, vinda de Brisbane, organizou uma pescaria anual com 3 amigos próximos do trabalho. Mark, Sarah e David, todos na faixa dos 20 e poucos anos, viam essas viagens como um alívio necessário da rotina corporativa exaustiva. Jessica era a líder não oficial do grupo, por ter crescido pescando com o pai na costa de Queensland. Sua confiança nas águas e seu espírito aventureiro a tornaram a responsável pelas aventuras ao ar livre. Sua vara e molinete, um presente de casamento do noivo, eram seus bens mais preciosos. O grupo pescava desde o amanhecer, com bons resultados ao capturar barramundis, enquanto aproveitavam cervejas geladas sob o calor intenso da tarde. A corda de segurança, equipamento essencial para pescar em regiões com crocodilos, havia se rompido mais cedo naquele dia, durante uma luta intensa com um peixe grande. Sem equipamento reserva, os amigos decidiram redobrar a cautela e evitar riscos próximos à margem. Mas, conforme o calor aumentava e o álcool fazia efeito, a vigilância foi diminuindo. A combinação entre cerveja e clima descontraído criou uma falsa sensação de segurança, algo que se mostraria fatal. Crocodilos de água salgada são caçadores oportunistas que podem permanecer imóveis por horas, esperando o momento exato para atacar. Esses répteis demonstram paciência incomum, posicionando-se próximos a locais com atividade humana, onde há maior chance de capturar presas. Sua camuflagem natural os torna praticamente invisíveis entre troncos flutuantes e vegetação submersa. Quando atacam, disparam com explosões de velocidade, podendo alcançar até 40 km por hora na água. Eles agarram suas vítimas com força esmagadora e executam o giro da morte, uma rotação feroz que destrói ossos e órgãos. Às 4:30 da tarde, a linha de pesca de Jessica se enroscou em um emaranhado de troncos submersos perto da margem. O equipamento, de alto valor financeiro e emocional, a motivou a recuperar o objeto, mesmo com os amigos alertando sobre o perigo. O álcool consumido nas horas anteriores diminuiu seu bom senso habitual diante de áreas de risco com crocodilos. Enquanto os amigos insistiam para que ela não entrasse na água, Jessica avançou até a altura da cintura, determinada a recuperar seu presente de noivado. O crocodilo de quase 5 metros vinha observando o grupo de trás de um tronco caído. Estava em posição perfeita para o ataque. Ele investiu com precisão mortal, mordendo a perna esquerda de Jessica logo acima do joelho. A força do ataque, superior a 1.300 kg por centímetro quadrado, esmagou o fêmur instantaneamente, causando um choque traumático imediato. Os dentes cônicos do crocodilo, feitos para agarrar e não cortar, penetraram profundamente nos músculos e ossos. O grito de Jessica ecoou pelo rio enquanto o animal começava o giro da morte. Uma rotação violenta destinada a desorientar e destruir por dentro. O corpo poderoso do crocodilo girava dentro da água, arrastando Jessica com ele a cada volta. Os amigos assistiam impotentes da margem, sem o equipamento de segurança que havia se rompido. O giro da morte durou quase 1 minuto, fraturando ainda mais ossos e causando sangramentos internos massivos. Jessica chegou a emergir brevemente, com dificuldade para respirar, tentando alcançar a margem. Mas o crocodilo a puxou de volta. O segundo ataque foi ainda mais fatal. Suas mandíbulas agarraram o tórax e o ombro da jovem. A força da mordida fez colapsar sua caixa torácica e perfurou órgãos vitais, como os pulmões e o coração. Os dentes causaram feridas perfurantes por onde o sangue jorrou rapidamente. O animal continuou girando e se debatendo na água, assegurando que sua presa não tivesse chance de sobreviver. As águas ficaram vermelhas e depois voltaram ao silêncio.
Os serviços de emergência chegaram 45 minutos após a ligação desesperada de Mark. No entanto, a pouca visibilidade e as condições perigosas da área complicaram a busca. O corpo de Jessica foi encontrado no leito do rio, ainda preso à linha de pesca e aos troncos submersos que deram início à tragédia. A investigação concluiu que o consumo de álcool e a falha no equipamento de segurança foram fatores cruciais para o desfecho fatal. O caso reacendeu discussões sobre a necessidade de melhorar medidas de proteção em locais de pesca frequentados por turistas e moradores. O noivo de Jessica doou o equipamento recuperado para um programa juvenil de pesca, garantindo que sua paixão pela natureza inspire as próximas gerações. A tragédia no rio Daintree serviu como alerta sobre os perigos constantes em habitats de crocodilos. Número 2. A fotógrafa do rio Chobe. No dia 7 de agosto de 2015, as águas do majestoso rio Chobe, em Botsuana, se transformaram em palco de um episódio terrível que abalaria a comunidade internacional da fotografia. A paisagem era deslumbrante. O rio se estendia até onde a vista alcançava, cruzando um dos corredores de fauna mais icônicos da África. Manadas imensas de elefantes se reuniam nas margens. Predadores espreitavam silenciosos e árvores baobá se erguiam como monumentos ancestrais. O sol africano, em tom dourado, iluminava as águas que escondiam uma ameaça invisível. Ava Montgomery, fotógrafa londrina de apenas 28 anos, havia viajado ao continente africano com um único objetivo: capturar imagens capazes de impulsionar sua carreira a um novo patamar. Sua determinação era admirada, mas também temida. Ava tinha a reputação de arriscar demais para conseguir fotos que outros jamais ousariam tentar. Ao lado dela estava James, seu namorado de 31 anos, mais cauteloso, cada vez mais alarmado pelo comportamento ousado da companheira. Durante a viagem, Ava já havia conseguido registros espetaculares de leões e leopardos. Contudo, esse sucesso vinha acompanhado de um padrão perigoso: a tendência de ignorar orientações de segurança. Naquele período, guias locais reforçavam alertas sobre crocodilos ativos devido à estação de acasalamento. Ava ouviu, mas desconsiderou os conselhos, convencida de que eram exagerados. Naquela manhã fatídica, ela avistou enormes crocodilos tomando sol na margem oposta e não resistiu ao impulso de chegar mais perto para buscar a imagem perfeita. O animal que observava era um crocodilo do Nilo, Crocodilus niloticus, o segundo maior crocodiliano do mundo e um dos predadores mais temidos da África. Esses répteis colossais podem alcançar mais de 6 metros e desenvolver uma força de mordida superior a 340 megapascais. Caçam com estratégias refinadas pela evolução. Permanecem imóveis por horas, com apenas olhos e narinas à mostra, até explodirem em ataques de velocidade impressionante. Durante o acasalamento, a agressividade aumenta ainda mais e qualquer aproximação é interpretada como ameaça. Ava cometeu o erro fatal de se posicionar a apenas 3 metros da margem. Estava tão focada em ajustar sua lente teleobjetiva que não percebeu o perigo à espreita. James, desesperado, implorava para que ela recuasse, mas foi ignorado. Ali, imóvel havia mais de 1 hora, um crocodilo de 4 metros estava camuflado entre vegetação e galhos flutuantes. No instante em que Ava se inclinou para fotografar um elefante que bebia ao fundo, o predador atacou. Em menos de 2 segundos, emergiu e percorreu a curta distância, lançando-se contra a fotógrafa. As mandíbulas se fecharam com força brutal sobre sua cabeça e ombros, quebrando vértebras cervicais e esmagando o crânio. A violência foi tamanha que ela perdeu a consciência imediatamente. Arrastada para dentro do rio, Ava foi submetida à técnica mortal desses animais. Violentos giros de corpo conhecidos como giro da morte. Mesmo inconsciente, seu corpo foi torcido em movimentos que quebraram costelas e dilaceraram órgãos internos. Em apenas 90 segundos, entre traumas e afogamento, a jovem estava morta. O crocodilo levou o corpo para uma caverna submersa, prendendo-o entre raízes e galhos, prática comum para armazenar presas até o início da decomposição. James gritou em desespero, chamando a atenção de turistas e guias que lançaram botes de resgate. Mas o predador havia sumido nas águas turvas. Mergulhadores e autoridades realizaram buscas extensas, mas o corpo de Ava jamais foi encontrado.
O Departamento de Vida Selvagem de Botsuana investigou e concluiu que a principal causa foi a negligência da própria vítima, que não seguiu recomendações básicas. O incidente levou organizações internacionais de fotografia de vida selvagem a criarem diretrizes mais severas para trabalhos próximos a crocodilos. Empresas turísticas no Rio Chobe passaram a impor distâncias mínimas obrigatórias da margem para fotógrafos. Em nota oficial, divulgada pela Embaixada Britânica, a família descreveu Ava como uma conservacionista apaixonada que morreu perseguindo seus sonhos. O mundo da fotografia chorou a perda precoce de uma artista que já começava a ser reconhecida em publicações de prestígio. Mas, infelizmente, a morte de Jessica também não seria a última naquele ano. Número 3. A travessia mortal de Cahill's Crossing, Kylie Brennan e o mergulho imprudente. Era dia 8 de janeiro de 2015 quando as águas traiçoeiras de Cahill's Crossing, no rio East Alligator, se tornaram palco de mais uma tragédia envolvendo crocodilos. Localizado em Arnhem Land, no território do norte da Austrália, esse trecho de concreto conecta o Parque Nacional Kakadu às comunidades aborígenes do outro lado do rio. O local é famoso como um dos pontos mais perigosos da Austrália. E isso não é exagero. Durante a maré alta, crocodilos de água salgada se aglomeram ali em grande número. Placas de alerta em várias línguas se espalham pelas margens, avisando de forma clara o risco extremo representado pelos crocodilos da região. Ainda assim, os avisos foram ignorados por Kylie Brennan, uma estudante de ciências ambientais de 19 anos, moradora de Darwin, que estava em uma viagem de acampamento com a família. Os pais de Kylie, Robert e Linda, professores do ensino médio com 52 e 48 anos, respectivamente, costumavam levar os filhos para explorar essa região remota há mais de uma década. Era uma tradição familiar, com o objetivo de apresentar aos filhos a herança natural da Austrália de forma direta e vivencial. Jake, o irmão mais novo de Kylie, com 16 anos, idolatrava a irmã aventureira e sempre a seguia nas explorações. Kylie sempre foi a mais destemida dos dois. Tinha uma confiança na água que beirava a imprudência. Apesar de conhecer a fundo o comportamento dos crocodilos, graças aos seus estudos, essa bagagem acadêmica parecia alimentar uma falsa sensação de segurança, em vez de despertar cautela. Ela cresceu nadando em praias e piscinas de Darwin, desenvolvendo habilidades aquáticas sólidas que, infelizmente, a faziam sentir-se invencível. A família havia chegado ao local no auge da temporada de férias escolares, quando o calor e o turismo aumentam o fluxo de visitantes, muitos atraídos pela visão dos crocodilos reunidos na travessia. A visita coincidia com a maré alta, o período mais perigoso. Nesses momentos, os crocodilos se tornam extremamente ativos e agressivos, aproveitando o fluxo da maré para caçar com mais eficiência. A estrutura de concreto da travessia funciona como um funil natural, concentrando os peixes e, consequentemente, os crocodilos em uma área pequena. Crocodilos de água salgada demonstram inteligência notável ao caçar, muitas vezes cooperando entre si para encurralar presas. Em Cahill's Crossing, eles aprenderam a usar a estrutura da travessia e as correntes a seu favor. Machos adultos podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 900 quilos, sendo capazes de atacar presas do tamanho de búfalos. A técnica desses predadores envolve atacar por baixo, usando a força da cauda para emergir com potência. O primeiro golpe visa agarrar a presa, seguido do giro da morte, que causa traumas internos severos e leva à morte por afogamento. Às 2h15 da tarde, apesar das placas de alerta e dos apelos cada vez mais desesperados da família, Kylie entrou nas águas do rio East Alligator, em plena travessia. Um crocodilo macho, com cerca de 5,5 metros, já estava posicionado rio acima, aproveitando a corrente para se aproximar de forma silenciosa e invisível. Kylie nadava em direção ao centro da travessia quando o predador emergiu por baixo. Sem aviso, as mandíbulas se fecharam sobre seu abdômen com uma força esmagadora de mais de 1.300 quilos por centímetro quadrado. O impacto a empurrou para baixo da água enquanto os dentes de até 10 centímetros perfuravam sua barriga e suas costas, esmagando a coluna e a bacia ao mesmo tempo. As lesões foram devastadoras. Paralisia imediata e hemorragia interna massiva. Em seguida, o crocodilo iniciou o giro da morte. A cada rotação, mais vértebras e costelas eram fraturadas. O movimento violento desorientava Kylie,
e eliminava qualquer chance de fuga. Seus gritos abafados ecoavam da água enquanto o sangue começava a aparecer na superfície. A cauda do animal causava grandes respingos enquanto girava com força. Depois de 3 rotações completas, o predador a arrastou para águas mais profundas, afastando-se de qualquer tentativa de resgate. O giro da morte provocou ferimentos internos catastróficos, rompendo órgãos e vasos sanguíneos em toda a região torácica. O conjunto de esmagamento, sangramento e afogamento levou à morte em poucos minutos. O crocodilo manteve a vítima presa por mais de 4 minutos, até ter certeza de que não havia mais resistência, e só então liberou o corpo em um trecho profundo do rio. Os serviços de emergência chegaram em 20 minutos, mas a presença de outros crocodilos e as condições perigosas impediram qualquer ação imediata. O corpo de Kylie foi encontrado horas depois, a cerca de 200 metros do ponto do ataque. A investigação concluiu que ela havia ignorado todos os sinais de advertência, exatamente os que foram instalados para evitar esse tipo de tragédia. Após o ataque, as autoridades do parque reforçaram as medidas de segurança e intensificaram a patrulha de guardas durante os períodos de pico de visitação. A morte de Kylie abalou profundamente sua família e a comunidade de Darwin, onde ela era conhecida por seu ativismo ambiental. O caso de Cahill's Crossing reforçou mais uma vez a letalidade e eficiência dos crocodilos de água salgada. Mas mesmo assim, a história de terror de Kylie não seria a última. Número 4. O pesquisador no Pantanal. Era o dia 14 de setembro de 2017, quando o imenso Pantanal no Brasil, um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta, se tornou palco de uma tragédia que interrompeu de forma abrupta a carreira promissora de um jovem cientista. O Pantanal é a maior planície alagada tropical do mundo, formado por um intricado mosaico de rios, lagoas, brejos e florestas que mudam de acordo com o ciclo das cheias. Durante a estação das chuvas, grandes áreas se inundam, criando paisagens de rara beleza, mas também de grandes perigos. Entre antigas fazendas de gado, garças, araras e jacarés, se espalham aos milhares, compondo um espetáculo natural grandioso e, ao mesmo tempo, implacável. Foi nesse cenário que Marcus Holloway, estudante de biologia da Universidade de São Paulo, de apenas 26 anos, iniciou sua expedição científica. O objetivo era estudar populações de jacarés e mapear padrões de comportamento. Uma pesquisa considerada crucial para a conservação da espécie. Marcus era reconhecido como um aluno brilhante, determinado e profundamente curioso. Porém, sua autoconfiança muitas vezes se transformava em imprudência quando estava em campo. Ele trabalhava em equipe com outros 2 colegas de pós-graduação. Juntos, já haviam realizado diversas medições e marcações em jacarés de pequeno porte, o que deu a Marcus uma sensação enganosa de controle. A experiência acumulada ao longo de 3 semanas reforçou nele a impressão de que dominava as técnicas de captura e manipulação desses animais. Seus professores viam nele um jovem meticuloso. Mas essa postura acadêmica havia lhe transmitido uma perigosa sensação de invulnerabilidade. As orientações oficiais eram claras. Durante a temporada de reprodução, os jacarés, principalmente os machos adultos, tornam-se muito agressivos, defendendo território e ninho contra qualquer intruso. Ainda assim, Marcus passou a buscar atalhos, convencido de que poderia lidar sozinho até com espécimes maiores. O jacaré-açu, caimã yakari, é um dos répteis mais emblemáticos do Pantanal. Em média, chegam a 3 metros, mas alguns indivíduos podem viver décadas e ultrapassar essa marca. Com corpos musculosos, caudas que funcionam como verdadeiros chicotes e mandíbulas capazes de triturar ossos. São predadores altamente adaptados. Na época de acasalamento, machos se tornam particularmente violentos e podem atacar até animais muito maiores que seu tamanho habitual de presa. O erro fatal aconteceu numa tarde quente, quando Marcus avistou um grande macho de aproximadamente 3 metros descansando na lama da margem de um rio. A cena transmitia uma falsa tranquilidade. O animal parecia lento sob o sol forte. Impulsivo, o jovem cientista decidiu capturá-lo sozinho, sem esperar os colegas que estavam a cerca de 100 metros catalogando exemplares menores. Munido apenas de um laço e de uma trena, ignorou o protocolo que exigia no mínimo 3 pessoas para lidar com jacarés maiores de 2 metros. Ele se aproximou pelo lado errado, deixando ao animal uma rota livre para a água e colocando a si mesmo na posição mais vulnerável possível.
Quando tentou posicionar o laço no pescoço do réptil, o jacaré explodiu em velocidade e força. Com um golpe poderoso da cauda, derrubou Marcos na lama. Antes que ele pudesse reagir, o animal abocanhou seu braço direito logo abaixo do cotovelo. Ossos se quebraram instantaneamente, vasos sanguíneos principais foram rompidos e a dor foi insuportável. O jovem gritou desesperado, mas o pior ainda estava por vir. O jacaré iniciou o Giro da Morte, torcendo com violência tamanha que arrancou o braço da vítima em segundos. O sangue jorrou em ondas, tingindo a margem lamacenta. Marcos tentou se arrastar, mas o predador voltou a atacá-lo, desta vez agarrando-lhe a garganta. As presas atravessaram as artérias carótidas e as veias jugulares, causando hemorragia maciça. Em menos de 4 minutos, o corpo entrou em choque e a vida de Marcos se extinguiu. O jacaré arrastava o corpo em direção à água quando os 2 colegas chegaram, gritando e gesticulando em pânico. Assustado, o animal abandonou a presa e desapareceu nas águas profundas. As autoridades ambientais brasileiras abriram uma investigação imediata para entender como o acidente ocorreu. A universidade suspendeu todas as atividades de campo no Pantanal até uma revisão completa de protocolos. Após o episódio, novas regras foram implementadas. Supervisão obrigatória para qualquer pesquisa com répteis de grande porte, além de equipamentos de segurança adicionais para cada equipe. Marcus Holloway, que tinha um futuro brilhante pela frente, encontrou um fim trágico por confiar demais em suas próprias habilidades. Sua morte mostrou que, no campo, a experiência acadêmica não substitui a prudência diante de predadores implacáveis. Número 5. A tragédia no Rio Mary. A professora Terara Winslet e o erro fatal em família. Era dia 3 de novembro de 2013, quando as águas calmas do Rio Mary, no território do norte da Austrália, se tornaram o cenário de uma tragédia familiar que marcaria para sempre a comunidade de Alice Springs. O Rio Mary corta regiões de mata preservada no extremo norte do país, suas margens cobertas por palmeiras pandanos e árvores de casca de papel que fornecem sombra perfeita para acampamentos e esconderijos ideais para crocodilos. Durante a estação seca, o nível da água baixa drasticamente, concentrando a fauna ao redor das poucas fontes restantes. Isso cria condições perfeitas para emboscadas de predadores. Terara Winslet, professora do ensino fundamental, tinha 36 anos e esperava ansiosamente por essa viagem anual de acampamento com a família. Reconhecida por seu espírito aventureiro e por ensinar sobre ecologia aos seus alunos, Terara acreditava que mostrar a natureza australiana de perto era essencial para a educação dos filhos. Seu marido, Paul, engenheiro de Minas de 38 anos, compartilhava a paixão pela vida ao ar livre, embora sempre adotasse uma postura mais cautelosa. Seus 2 filhos, Emma, de 8 anos, e Jack, de 6, admiravam a coragem da mãe diante da natureza selvagem. A barraca da família foi montada a cerca de 30 metros da margem do Rio Mary, seguindo as recomendações padrão para áreas com presença de crocodilos. Paul havia alertado os filhos sobre os perigos de se aproximarem da água sem supervisão de um adulto. Mas o calor incomum daquele mês de novembro havia esgotado rapidamente o suprimento de água potável, e a família foi forçada a considerar reabastecer seus galões diretamente no rio. Uma decisão com riscos sérios. Terara, como educadora, cultivava um profundo respeito pela vida selvagem australiana. Mas esse conhecimento gerava também um excesso de confiança. Ela havia ensinado centenas de crianças sobre segurança em áreas com crocodilos e acreditava que sua experiência bastava para proteger sua própria família. Os crocodilos de água salgada são predadores do topo da cadeia alimentar e praticamente não mudaram nos últimos 200 milhões de anos. Eles podem ultrapassar 6 metros de comprimento e possuem a mordida mais forte de qualquer animal vivo, com uma força que ultrapassa os 1.700 quilos por centímetro quadrado. Eles são mestres da paciência e do ataque repentino, podendo ficar imóveis por horas antes de atacar com explosão de velocidade e violência. Durante a estação seca, eles se concentram em áreas com pouca água e, portanto, com maior atividade humana. Às 6h20 da tarde, com o sol se pondo sobre o Rio Mary, Terara caminhou até a margem carregando 2 galões vazios de 5 litros cada. Um crocodilo macho de cerca de 5,20 metros estava camuflado entre os juncos havia mais de 2 horas, aguardando silenciosamente. Quando Terara se agachou para encher o primeiro galão,
Ouviu um leve barulho vindo da água e recuou instintivamente. Achou que fossem peixes se agitando, então retornou ao ponto de coleta. Uma decisão que se mostraria fatal. O crocodilo emergiu das águas rasas com uma velocidade assustadora. Suas mandíbulas se fecharam sobre o braço e o ombro direitos de Terara. A força esmagadora deslocou sua articulação do ombro e fraturou o osso do braço. O impacto a desequilibrou, fazendo os galões voarem pela margem lamacenta. Paul e as crianças assistiram horrorizados do acampamento, enquanto Terara gritava sendo arrastada para a água. Os dentes cônicos do crocodilo, com até 7 centímetros de comprimento, perfuraram profundamente seu braço e ombro, causando sangramento severo imediato. O predador então iniciou seu giro da morte, girando violentamente sob a água sem soltar sua presa. Cada rotação quebrava mais ossos, tornando qualquer tentativa de escapar impossível. O crocodilo a puxava pelas águas rasas enquanto girava com força. O movimento violento fez com que suas costelas fraturadas perfurassem os pulmões, causando hemorragia interna e tornando a respiração quase impossível. Ela conseguiu emergir por alguns segundos, tentando gritar por ajuda e respirar, mas foi puxada de volta para debaixo d'água. O giro da morte durou cerca de 3 minutos, tempo suficiente para o crocodilo causar destruição interna generalizada. Os dentes rasgavam artérias e órgãos, enquanto a força da rotação intensificava o sangramento. A soma de afogamento, perda de sangue e trauma interno levou à morte rápida. O crocodilo só soltou o corpo depois de ter certeza de que não havia mais resistência, deixando Terara boiando em águas rasas. Paul usou imediatamente o telefone via satélite para chamar os serviços de emergência, enquanto protegia os filhos, em estado de choque, longe da margem. Equipes de resgate e manejo de crocodilos chegaram cerca de 2 horas depois. Com o uso de equipamentos especiais, garantiram a segurança da área antes de recuperar o corpo. A investigação concluiu que o ataque aconteceu durante o período de maior atividade dos crocodilos, ao entardecer, momento em que esses predadores são mais propensos a caçar perto das margens. A comunidade de Alice Springs ficou arrasada com a perda de Terara, que era muito querida entre os colegas e alunos. A escola onde ela lecionava criou um jardim memorial em sua homenagem, e a família fundou uma instituição educativa para promover a conscientização sobre segurança em áreas com crocodilos. O ataque no Rio Mary deixou claro, mais uma vez, os riscos reais e mortais de ignorar as regras básicas em habitats de crocodilos. Esses predadores antigos continuam sendo uma ameaça constante nos rios e lagos do norte da Austrália. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!